E aí, meus amigos? Espero que esteja tudo bem. Espero que a perseverança da palavra ainda permaneça em vocês. Espero que o período de oração, a fortaleza que vocês encontram em Deus nesse período de leitura, de oração na vida de vocês, seja cada vez mais crescente. Hoje eu quero meditar uma palavra com vocês, na verdade, dois termos da Bíblia, que diz que sobre a providência de Deus, sobre a intervenção de Deus nas coisas mais simples da nossa vida. E que é um dos propósitos de Deus. Uma das coisas que Deus tem me feito entender na minha existência é que quando Ele cria a vida, tudo aquilo que sustém a vida, que sustenta a vida, tudo aquilo que deixa ela de pé, tudo aquilo que faz com que ela subsista, já é acrescentado no fato da criação. Mas muitas das vezes nossos olhos não estão abertos para isso. A ponto disso nós vemos na vida de Agar. A Sara manda Agar embora. Ela tinha um filho com Abraão chamado Ismael. Ela coloca o seu filho debaixo de uma árvore e vai a um pouco distante do deserto, que ela não queria ver seu filho morrer. E ela ali faz um clamor. Claro que ela, por ter sido esposa de Abraão, serva de Sara, ela começou a conhecer o único Deus, o Deus vivo. Somente a Ele prestarás culto, o Deus de Abraão. Então, ela levanta uma voz de clamor e o anjo se apresenta a ela, mas o anjo diz que a Bíblia nos revela que Deus não ouviu a voz dela, mesmo ela orando, Deus ouviu a voz do menino. E ali é uma promessa de que Deus faria de Ismael uma grande nação. E hoje nós vemos aí o reino árabe, os povos árabes unidos como são, né? Detêm o petróleo da terra quase toda. São produtores número 1. Deus cumpriu a sua palavra como sempre. Mas o interessante no texto é que ela tinha sede. A Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que Deus abriu os olhos dela e ela olhou para o lado e tinha um poço. O interessante é que aquele poço com certeza devia estar ali permanentemente ao redor dela. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela para que ela pudesse enxergar o poço. Quantas vezes na nossa vida acontecem fatos que as coisas estão do nosso lado, mas nossos olhos estão obscurecidos, tapados pela nossa cobiça. Se reparar no que eu vou te dizer, toda tristeza sua e minha tem a ver sempre com desejo humano. Você não acorda triste porque não orou, você não acorda triste porque não leu, você não fica angustiado porque não buscou a Deus, porque não amou o próximo, porque não perdoou, porque não respeitou mais o marido, não educou melhor o filho. Tu nunca fica triste por isso, sempre voltado a fatores externos. Não comprei o carro, meu pneu não foi trocado, eu estou gorda, eu tenho que ter um bumbum grande, eu tenho que ter um seio maior. E quando isso não acontece, as frustrações vêm. Então Deus chama um homem chamado Abraão, que também tinha suas frustrações. Ele queria ter um filho, ele tinha vários deuses com seus pais. Deus se revela a ele e fala para ele o seguinte: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua terra, e vai para a terra que te mostrarei. Alguns interpretam esse termo como Deus fala, sai da tua tenda, que Deus está convidando Abraão, além de sair de fato da tenda dele, a tenda geográfica onde ele morava, sair de dentro de si mesmo, sair do seu próprio ser, abandonar toda a sua existência. Porque era como se existisse um Abraão interno dentro dele, ainda não vivo, que ainda não tinha nascido. Ainda estava para nascer. E Deus faz esse convite, Abraão, como se Deus estivesse falando, permita-me que esse Abraão que está dentro de ti ainda saia para fora, saia de ti mesmo. E Abraão ali saiu dos dois termos, saiu da sua tenda, do local físico onde morava e também de dentro de si mesmo. Abraão começa uma caminhada com Deus. O convite que Deus faz aqui em Abraão, em Gênesis 17, significa o seguinte, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então nós vemos que a palavra perfeito, no grego, significa teleios, aquele que tem tudo em si mesmo e que não precisa de coisa alguma para lhe acrescentar. Ou seja, ele acrescenta tudo à sua volta, ele modifica as coisas à sua volta, ele intervém nos fatores perdão, estou um pouco gripado,
ele intervém nos fatores na sua vida física, na sua vida geográfica, onde ele habita, mas nada na sua volta intervém nele, influencia a sua própria existência. Isso é ser perfeito. É como o teleios é usado também para uma fruta madura, que ela cai do pé por conta própria quando está madura, o suficiente para cair sozinha. Teleios é aquele que não busca mais nada ao seu redor, porque encontrou tudo em si mesmo, e o que está em si mesmo é o próprio Deus. Então, quando ele se volta para si mesmo, ele começa a entender que quando Deus o chama, ou cria vida, e lhe deu vida, todas as coisas que cooperam para esse propósito de Deus na sua existência virá. Isso é fato. E tem um termo em Gênesis 12 que ele diz o seguinte: se tu uma bênção, Abraão, eu vou te multiplicar. Ele não pede para Abraão ser abençoado: eu vou te abençoar, Abraão. Ou as pessoas irão te abençoar. Quanto de nós só esperamos isso? O tapa nas costas quando você acaba de pregar, o perdão do irmão que você tem que ir lá pedir, mas você acha que você foi ofendido, você não vai. Quantas das vezes nós só queremos que as pessoas venham, façam até nós. E a Bíblia diz que Deus fez um convite a Abraão. Você tem que entender, meu amado amigo, que Abraão é o pai da fé. É dessa forma. É uma das primeiras manifestações de como Deus queria ser adorado de forma consciente, não de forma tateando, de forma, eu acho que é desse jeito, eu amo é desse jeito, eu adoro é desse jeito, não, de uma forma muito racional. É Deus que criou a fé, Deus que conduz a essa fé. E ele fala para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. É você que vai abençoar, Abraão. Quando ali Melquisedeque se apresenta a Abraão, ele começa a trazer alimentos aos soldados de Abraão. Abraão observa. Diz o texto que Abraão deu o dízimo. A palavra, se eu não me engano, é maser em hebraico. Se eu não estou enganado, maser ou maser significa, se eu não estou enganado, significa que Abraão deu 10 vezes mais aquilo que Melquisedeque fez. Não foi 10%. 10% de 100 é 10, não. Se Melquisedeque, por exemplo, deu 10 pães, ele deu 100 a Melquisedeque. A Bíblia diz que Abraão começou a entender o significado de ser uma bênção. É fazer sempre mais daquilo que esperam de você. É fazer sempre mais daquilo que exigem de você. Então Deus convida Abraão a ser perfeito. E o ser perfeito de Deus é não depender de nada à sua volta. É ter tudo em si mesmo, porque Deus habita em ti, Deus habita em mim. Então não encontrarei nada mais à minha existência. Não acrescentarei mais sonhos, mais utopias. Não acrescentarei mais vaidade à minha vida. Permitirei que Deus se revele a cada dia numa vida oculta e sendo revelada, como diz o texto. Uma manhã faz declaração, uma nova manhã, e uma noite faz declaração outra noite. A gente nunca sabe o que vem. Temos a certeza de que Deus está conosco, a certeza convicta, entranhada, afirmada, estabelecida no coração. Mas, além disso tudo, já não espero que ninguém me abençoe ou venha me favorecer, mas espero sim que eu possa o favorecer. Como nesse momento, estou compartilhando algo contigo que é meu, que foi me dado por Deus, é compartilhado do Pai comigo. Se é dele, é meu. Se é meu, é dele. É assim que funciona em Cristo Jesus. Então, irmãos, espero que vocês entendam que quando Deus fala para Abraão ser perfeito, perfeito é aquele que está maduro, amadurecendo, sendo amadurecido, não encontra mais nada em si mesmo. Não é 5 horas vendo uma televisão, vendo uma novela que não lhe acrescenta nada. Não que você não possa ver, mas tu não perderás tanto tempo como perdia. Tu vai entender que as coisas agora são outras, são novos caminhos, novos pensamentos. E a mesma coisa é ser uma bênção. Ser uma bênção, ele não fala para que eu vou te abençoar, Abraão. As pessoas virão até ti, prestarão culto a você, te abençoarão. Não. Tu serás uma bênção, é você que vai favorecer, Abraão. Se tu abençoar, eu vou te abençoar. Se tu amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. É assim que funciona. Então Deus começa em Abraão trazer esse entendimento de fé que nós queremos sempre que cresça. Algo crescente, algo que não para, algo que flui, um rio que enche a tua existência e leva por toda a eternidade. A prova disso está em Mateus capítulo 6, versículo. Ele está falando ali do cuidado dessa vida. A partir do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, ele diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, as suas inquietações, as suas preocupações, acrescentar um côvado à estatura, à sua própria altura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, aqueles que ainda não têm entendimento de Deus, aqueles que dizem que amam a Deus, mas sem conhecimento, ou aqueles que negam a existência de Deus. É a eles que pertence essa inquietação. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro, a primeira coisa na sua vida que você deve buscar, que você deve empenhar toda a sua força, meu amado amigo, é a busca do reino. Diz o texto: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra reino no grego significa basileia, domínio, fronteiras, cercas, o meu domínio. E ele diz o seguinte: buscar primeiro o reino, ou seja, permitir que sejam dominados por Deus, permitir que Deus subjugue as vossas vidas, os domine. É como se existisse um reino mais forte, mais poderoso que o nosso, onde toda a nossa inquietação e força e busca tem que se render, para que possamos descobrir uma nova existência de vida. Meus amados amigos, a cultura, a educação que a mãe deu, o pai deu, te trouxe Deus, tirou a tua inquietação, tirou o cuidado com a tua vida. Até hoje, nós conhecemos homens de 50 anos no Evangelho, cristão, seja lá como vocês queiram chamar, que vive inquieto, desconhece o Deus a quem servimos, a quem existimos, a quem buscamos. E ele diz o seguinte: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Eu quero dizer uma coisa: o rico, o homem que tem muito dinheiro, o milionário, mesmo ele sendo um homem rico, tu acha que ele não vive inquieto? Quantas inquietações não visitam esse coração desse homem? Os artistas, os famosos desse mundo, desse século presente, dorme quieto? O seu carro na garagem, o seu carro lá fora, o seu filho na rua. A inquietação é fruto não de dinheiro, não de uma prosperidade. A inquietação é fruto de uma falta de consciência de Deus, da criação. Lembramos disso, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Cristo e todas as coisas subsistem por Ele. Até a ação do mal, a ação do bem, é tudo criado por Ele. Não existe vida em nenhum ser da terra ou espiritual, visível ou invisível, sem que Deus esteja nele fazendo com que ele viva. Eu quero me prender nesse ponto. Quando ele diz buscar o reino dos céus, significa que você deve buscar ser dominado por Deus. O governo de Deus. Busque isso. Senhor, governe a minha vida, as minhas emoções, o meu falar, o meu linguajar. Transforma totalmente a minha existência. É fator de Deus querer fazer isso. Muitas das vezes, há um tempo atrás, eu fiquei me prendendo e pensando se quando eu envelhecesse com 80 anos, como seria na minha cadeira de balanço, olhando meus netos ou meus bisnetos. Será que eu teria arrependimento por falta de fé hoje, em negar uma faculdade ou negar alguma coisa? Será que eu teria arrependimento? Senhor, eu não experimentei de fato o que Tu me deste. Tu imagina, eu morri e cheguei no céu. E Deus olha para mim e fala. Aí eu digo, a primeira fala será da minha: Senhor, eu esperava mais de Ti, aquilo que eu li nas Escrituras, aquilo que eu vi na vida dos profetas e dos apóstolos, e não vi na minha vida. E Deus também dirá, claro que nós estamos conjecturando, Deus também dirá a mesma coisa. Também eu esperava mais de Ti, mais entrega, meu filho. Então, nós vemos que buscar o reino de Deus e a sua justiça é realmente buscar esse domínio de Deus sobre a nossa vida, porque o que foi educado, o que foi ensinado pelo papai e pela mamãe? Meu filho,
estuda para ser alguém. É como se você nascesse sendo ninguém. E ser alguém é ter poder, dinheiro, status. Teu filho estudar na boa escola, tua esposa ser uma mulher educada, você ser um homem educado, tu ter televisão e plasma, tu ter toda a finança. Eu não sou contra isso, não é isso que eu estou falando, meus irmãos. Estou dizendo que o coração está nisso, de 99% da humanidade. Da preocupação com o dia de amanhã, do status, de estar sempre mostrando para alguém, sempre vivendo de aparência. Dentro de casa é destruição total, mas lá fora você sorri abraçado com a sua esposa, mas dentro de casa nem se tocam, nem se falam. É sempre aparência, nós vivemos sempre de aparência. E o reino de Deus nos chama a viver de uma forma singular e diferente. Quando Jesus cita para os discípulos, buscar primeiro isso, a primeira coisa que você deve fazer na vida é ter o reino de Deus sobre a vida de vocês, e as outras coisas vos serão acrescentadas, ou seja, serão adornos. Ou acrescentar aqui eles um termo, que era como adornar, é como um brinco na orelha de uma mulher, como batom nos lábios de uma moça, é como uma joia de ouro no seu pulso, é um adorno. Não é aquilo que embeleza você, mas que acrescenta em você aquilo que já existe na sua própria beleza, na sua própria existência. Nós vemos que no versículo 26, do capítulo 6, do versículo 26, ele diz o seguinte: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? O que ele está querendo dizer aqui? Muita gente fala, eu tenho um receio disso, que eu chegue no céu e o pardal seja levantado para pregar para mim. A fé dos pardais, a fé dos passarinhos deve ser maior do que a minha. Por quê? Entenda uma coisa. Jesus está falando de fato aqui da vida que há no pardal, não do alimento que ele encontra. Deus, quando criou os passarinhos, ele deu forma ao passarinho, meios ao passarinho de voar. E por que o passarinho voa? Ele voa porque é uma natureza dele. Através do seu voar, ele encontra o seu alimento. Ou seja, a vida que Deus criou ao passarinho, com ela, ele deu forma também do passarinho subsistir, de encontrar o seu próprio alimento. E você vê que o passarinho planta, ele não joga uma semente aqui, ou outra ali, para amanhã encontrar, ou nascer uma planta. Não. Ele encontra porque Deus deu meios a ele de manter a própria vida que ele próprio criou. É isso que o texto diz. Olhai para os passarinhos. Deus não deu vida a ele, então Deus dará meio a eles de encontrar o seu alimento. Assim também é na sua e na minha vida. Quanta inquietação. Tu não tem sido uma bênção, tu não tem sido perfeito, por causa desses últimos dias, preocupação demais, e sempre com algo que você imaginou de bom para a sua vida. Porque, irmão, se nós formos fazer do Evangelho totalmente a fonte de vida, a fonte de existência, a fonte de compreensão, eu pautar a minha vida, os meus passos pela palavra, toda a minha ação vou parar alguns segundos e vou olhar para os textos e saber se a minha ação é correta, se é um sonho meu, se é um pensamento de vaidade. Não, vou comprar o carro X porque meu vizinho da esquina tem. Não, eu vou fazer uma festona para minha filha porque outro também fez. Não, meu querido, não é esse o plano de vida que Deus tem. Deus tem sim que possamos fazer tudo isso e comprar tudo isso, mas que em primeiro lugar Deus esteja instalado em nosso coração. Lembremos disso, meu irmão. Quanto de nós não tem sido inquieto, sufocado pelos espinhos das plantas, que a Bíblia diz da semente que é no meio dos espinhos, ou seja, a inquietação dessa vida o sufoca. Então, o que a tua inquietação tem te trago? O que a tua preocupação tem te trago? Nada. Não muda um côvado, não aumenta 45 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros da sua cabeça, da sua altura, não torna um cabelo branco em preto. Então eu entendo em Cristo Jesus, porque Deus me faz entender, esse é o amor do Pai. A preocupação de Deus é tão grande, caminha com a sua vida, que Ele não quer que sentimentos de inquietação, de preocupação se instalem em tua vida e em minha vida, mas sim que venhamos viver. Irmãos, quantos de nós realmente temos vivido a vida, aproveitado os melhores momentos, ver o dia se pôr, o sol se pôr, o amanhecer? Quantos de nós realmente tem acordado cedo, ver os cantos dos passarinhos, amar mais o filho, a esposa, os amigos, os inimigos, tentar ser uma pessoa melhor, fazer da sua existência uma vida melhor? Eu quero dizer uma coisa terminando. Um dos grandes sonhos e desejos do meu coração, isso nasceu no coração de Deus, porque eu quero efetuar, é que você possa acreditar em Deus através da minha vida. Eu quero ser um exemplo a ser seguido.
Eu quero ser o teu amparo. Eu quero ser o teu pastor, a tua ovelha, o teu cajado. Eu quero ser o teu amor, a tua vida. Eu necessito ser uma bênção para ti. Eu necessito ser uma fonte de vida, onde você possa dizer, eu quero ser como Fábio, porque eu desejo ser como Cristo. E eu quero ser como você que me vê, que me ouve, porque você tem que ser como Cristo. Não vamos ficar somente presos a uma mentalidade pequena. Não, irmão, não sou ninguém, não. Você é alguém, você é nascido à imagem, a imagodei de Deus, a imagem e semelhança. Deus tem um plano de te fazer cada vez mais semelhante a Ele. Da mesma forma de amor, perfeito em amor. Amar, perdoar sempre. Ser aperfeiçoado nisso. Irmão, remova as inquietações do coração. Quantos sonhos ganhar na Mega Sena, ganhar não sei o que, ter dinheiro, ter ouro, ter prata, ter joias, diamantes, ter poder, ter status. Irmão, isso vai te destruir. Porque lembre-se disso, lembra do passarinho que Deus deu a vida? Não foi a forma de Deus fazer com que ele viva dentro da sua natureza, ou seja, origem, uma forma normal de se viver de forma natural. É porque assim Deus sabe o melhor. Então, se hoje você não tem algo, ou não tem X, ou não tem B, é porque Deus tem preparado o melhor para ti. E o melhor para ti, tu pode ter certeza que é você ser e não ter. Vivemos no momento do evangelho de que eu tenho, mas não sou. Esse é o evangelho farisaico, que eu martelo isso. Esse é o evangelho de saduceus, de hipócritas. Evangelho de atualidade, onde você nunca é, mas sempre tem. Está sempre no culto, não foi 3, 4, 5 vezes no culto, é excluído. É disciplinado. Mas não, Deus te disciplina por aquilo que não há no teu coração, mas que você diz que há. Eu quero me prender a um ponto que a Bíblia diz que não levantarás o nome do teu Deus em vão. Levantar o nome de Deus em vão nos originais significa que são aqueles que falam de Deus, mas não têm compromisso com Ele. Não o conhecem, não o discernem, não o experimentam, não o vivam. Não permite que Ele viva em si e nós venhamos a viver nele. Não tem essa sincronia. Levantam o nome de Deus em vão como se tivessem conhecimento de Deus e como se Deus estivesse na vida dele. Você pode ver que todo jogador de futebol, quando vai dar entrevista, fala graças a Deus. Todo mundo, quando vê uma coisa, fala graças a Deus. Irmão, essa é a grande diferenciação. O sol nasce sobre justo e injusto. A Bíblia, quando diz Pai Nosso, meu mesmo Pai do crente é o Pai do ímpio. Deus é Pai de todos, irmão. Ele não está na forma temporal como nós, ele é atemporal, está fora do tempo. Então quero que nós venhamos entender isso, irmão. Que Deus abençoa a todos, isso é fato. Mas não quero somente ser abençoado pelo Pai, me tornar aquilo sobre o qual fui criado. A busca da nossa existência é essa, Senhor. Eu preciso e necessito, é uma carência da alma, irmão. É uma carência do ser. Ser igual àquele que me criou. É natural, isso ninguém irá me impedir de alcançar. É o próprio fator da vida, assim como o peixe nada, passarinho voa. Cada animal da sua natureza tem a sua própria origem. Assim também serás a minha. Então eu tenho certeza que Deus irá operar isso. Então lembramos e recapitulamos, irmão. Sede perfeitos, teleios. Não permitam que as coisas das suas voltas venham entrar nos vossos corações trazendo inquietação, trazendo preocupação. Sejam maduros. Acrescentem sempre a sua volta. Tu chega num lar, você ilumina esse lar, você traz conforto, você traz vida, você traz saúde, você traz riquezas de várias formas que Deus te deu, que Deus compartilhou contigo. Manda o Eike Batista compartilhar isso no teu lar, manda o Silvio Santos, manda o Bill Gates compartilhar isso no teu lar, essa paz que emana de ti. Quando a pessoa está oprimida, tu a consola, a orientação dos loucos na terra, o evangelho da vida que Deus te deu. Manda os milionários fazer isso, não fazem, porque estão pobres e seguem nu. Irmão, lembre-se disso. Quando Deus convida os apóstolos a segui-los, eles abandonam a sua rede, a sua fonte de renda. Aquilo que os apóstolos abandonaram, muitos evangelhos, que muitos de nós queremos nos pegar a essa. Ou seja, tu está segurando a rede de Pedro, se possível tiver uma empresa de pesca para você, melhor. Irmão, aprenda a confiar em Deus. Faça isso, exercite isso na tua fé. Senhor, tu me ensina a confiar em ti. Aonde está o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Faz como Eliseu, dá uma pancada na capa com Elias, a capa de Elias na água e diz, aonde está o Deus de Elias? Tu vai ver Deus se manifestar na tua vida. Como já tem feito, a própria manifestação de tu buscar esse assunto. É uma manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida atuando. E eu peço a Deus que você seja uma bênção, como ele falou para Abraão. Se tu uma bênção, Abraão. Não fique esperando que os outros façam por ti. É você, Abraão, que vai fazer, porque eu estou na tua vida. É você que vai manifestar o Deus que você tem, não é os outros, não. Tu imagina se os espíritos Allan Kardec entrar na tua casa te socorrendo.
Se o pai de santo entrar na tua casa te socorrendo, os deuses que não existem na mente deles, que para eles existem, virá te socorrer, irmão? É tu que deve ser uma bênção. Como isso? Com fatores de Deus na tua vida. Mas se tu permaneceres no engano da mente, nos teus pecados, na prática do amor ao teu erro, na vaidade do teu coração, na dureza da tua existência, de forma nenhuma Deus irá manifestar no teu ser. O que Deus requer é a santidade. A palavra santo significa separação. Separação diante de Deus significa aquele que permite que Deus habite no seu coração e automaticamente separará todas as coisas. Se hoje tu não tem conseguido vencer um problema, o outro não tem problema, eu tenho certeza que daqui a um tempo, amanhã ou depois, tu irás vencer. É fator de Deus na existência da tua criação. Então, irmãos, eu quero que os irmãos reflitam sobre isso. Que seja uma bênção para mim, seja um instrumento que quando eu olhar vocês, conhecer na rua, conhecer em algum canto, eu possa dizer, quando eu me converter, quando eu ser crente, eu quero ser igual a tu que me ouve. Então seja um exemplo de tudo na vida, um exemplo de Cristo, que Cristo esteja profundamente arraigado em vossos corações, firmados. E quando olhar para vocês, só veja Cristo nos vossos atos. Que Deus os abençoe, irmão. Que Deus faça os desejos de Cristo realizar em sua vida. Que a oração de vocês sejam sempre a mesma de Cristo. Pai, seja feita a tua vontade. E quando nós viemos orar, irmão, eu tenho certeza disso no que eu vou falar. Eu sempre oro, eu sei que Deus sabe toda a minha necessidade, então eu vou deixar de orar de maneira nenhuma. Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer ter comunhão comigo, apesar dele saber toda a minha necessidade. Mas eu quero expressar para Deus como me sinto com relação àquilo que tem acontecido na minha vida. As minhas tristezas, eu estou triste por isso, estou alegre por aquilo. Não como uma forma de reclamação, não como uma forma de questionamento, mas como uma forma de sentimento. Senhor, estou triste por não ter alcançado isso. Mas seja feita a tua vontade. Mas eu me sinto assim, Deus. É isso que Ele quer. Se expresse para Ele como você se sente. Porque Ele vai trazer luz, Ele vai trazer paz, entendimento lá ao seu coração. Quando eu falo de luz, não falo igual aos espíritas, não, hein? Igual aos allan-kardecista, não. Eu falo de luz porque luz simboliza entendimento na Escritura, conhecimento e sabedoria. Ele trará uma revelação perfeita daquilo que tem acontecido na tua vida. Que Deus te dê graça, que Deus te dê paz. É o desejo profundo do Espírito Santo em nossas vidas. Shalom, meus amigos.